Bom dia, sou Anderson Moraes, estamos aqui num programa da Fórum para entrevistas especial do final de ano e vamos conversar hoje com uma pessoa muito importante na política, uma pessoa que tem uma história muito bonita dentro da política, que é o nosso querido deputado Vicentinho, que vem aqui abrilhantar esse especial de final de ano nesse papo aqui tão importante, num momento tão importante do país. Estamos aqui hoje com a Tati no estúdio, muito obrigado, Tati, por tudo. Vicentinho, que é o nosso querido ex-metalúrgico, deputado federal pelo PT. Em 1980, São Bernardo do Campo filiou-se ao Partido dos Trabalhadores como militante sindical, participou das greves da categoria de 79 e 80, integrando a Comissão de Mobilização. Em 81, Vicentil foi eleito vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, caçado pela ditadura militar em 83, retornou no ano seguinte como primeiro secretário, eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e Diadema em 87, reeleito em 90. Em 92, foi eleito presidente fundador do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, também presidiu a Central Única dos Trabalhadores, a CUT Nacional, da qual também é um dos fundadores. E ainda conseguiu tempo para ser pós-graduado em Economia e Relações de Trabalho pela Unicamp. Isso é só uma parte, tá, gente? Tem muito mais do que isso. Vicentinho, é um prazer recebê-lo. Muito bom dia. Bom dia, estimado Anderson. Bom dia também a Tati, que está aí nos bastidores, cuidando da qualidade do nosso contato. Obrigado por essas informações que você acaba de dar. Um pouco da história, né, meu amigo? Uma satisfação. Estou à sua disposição, Anderson. Eu queria vir um pouquinho para trás para a gente falar um pouquinho desse período sindical. Qual foi a importância de ter passado? Hoje você está numa outra esfera, deputado, que é a esfera daquele do partidarismo, de estar ali no combate dentro de uma casa legislativa. Mas como foi o antes, né? Qual a importância de ter passado pela metalurgia, aquele contato com o trabalhador para o que o senhor faz hoje, que é estar ali aprovando leis, derrubando leis antipopulares. Vamos falar um pouquinho desse início aí, até antes de chegar a ser deputado. Bom, Anderson, eu já comecei desde a minha infância, ainda no sertão do Rio Grande do Norte, em Acari, com uma ligação ao mundo do trabalho, digamos assim. Embora eu nem soubesse que assim era, até fazer uma greve sem saber que era uma greve. Primeiro momento, claro, um menino pobre, né, os pais trabalhadores rurais, na terra dos outros, nós seremos sem terra. Naquele tempo não existia essa nomenclatura, mas naquele tempo nós trabalhávamos de meia, e ainda como a nossa terra, em muitos períodos, a seca ela maltratava demais a todos nós. O meu pai era um dos sócios do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Acari, e eu fui em algumas assembleias com ele, e menino. E ainda menino, um dia meu pai me pega no braço, eu lá com uns 10 anos, 12 anos, ele fala, filho, vamos comigo hoje. Ele pegou uma foice e fomos até a frente da igreja, cidade pequena, e começou a chegar muita gente, muita gente. Meu pai disse, fique sentado aqui que nós vamos ali, e o que eu trouxer você leve para casa. Bom, de repente, aquele monte de gente desceu a rua, uns com foice, outros com enxada, foram descendo e chegaram até um armazém que tinha na cidade. Esse armazém tinha ali feijão, milho e outros produtos guardados. E aí eu constatei que naquele dia o meu pai, juntamente com aqueles homens famintos, né, essa aqui é a verdade, foram com o objetivo de pegar
toda a comida que tinha dentro daquele armazém, que era um armazém da prefeitura. Mas, neste mesmo instante, chega o prefeito, e o prefeito abre o armazém, pede para todo mundo se desarmar, e o próprio prefeito faz a distribuição de alimentos para nós. Então, meu pai sobe sorridente e fala: filho, nem precisou. Mal sabia o meu pai que eu não tinha ficado na igreja. Eu fui atrás da multidão e vi aquele movimento lá. Depois, aí, lá na minha terra, trabalhei de guia de cego, trabalhei em limpeza pública, fui ajudante de pedreiro, né? Vendi pão na cidade. Mas eu entrei numa mineração e trabalhei numa mineração por 2 anos. E eu era muito bem tratado, né? Mas um dia eu ficava no mato, no sítio, mas um dia eu me manifestei para o chefe do escritório o desejo, falei, um dia eu vou ser advogado só para cuidar dos interesses, dos direitos dos trabalhadores, para conhecer a lei. Gente, eu falei aquilo com tão ingenuidade, apenas com boa vontade, mas a partir de então eu passei a ser isolado na fábrica. Aquele chefe que era grande amigo meu passou a não me olhar mais, de maneira que foi o último trabalho que eu tive na minha cidade, e aí resolvi vir para São Paulo. E ao chegar em São Paulo, entrei numa empresa metalúrgica que se chamava Tamet, em Diadema. Essa empresa é uma empresa de estamparia. E nessa empresa, como eu tive a oportunidade de entrar como um apontador de produção, na mineração eu também era apontador de gente, marcava o ponto das pessoas. E na Tamet, em Diadema, eu era apontador de produção. Então, eu ia de máquina em máquina para acompanhar a contagem da produção das peças e, ao final do dia, um relatório para que fosse a gerência da empresa. Mas tinha lá alguns amigos, né? Que eu também não sabia que eles eram ligados ao sindicato, porque a palavra sindicato lá não era uma palavra muito boa, uma empresa de 200 funcionários. Aí eles não apareciam, mas quando era para fazer uma paralisação, que nós chamávamos de parada, eles diziam para mim: ó, Vicente, eu tinha um apelidozinho lá, viu? Me chamavam de Pavão. Olha, Pavãozinho, vá, passe em cada máquina que você for, diga ao pessoal que nós vamos parar às 10 em ponto. Então, eu dava a notícia, e o negócio era tão interessante que quando dava 10 horas, todo mundo parava, tá? Parava. E parava por coisas simples, parava por ter um direito a um banheiro mais limpo, por ter direito a um restaurante, por ter direito ao horário do cafezinho, né? E aquelas greves que se faziam, e eram greves que, quando a gente parava, de repente, a chefia descia na fábrica, no meio das máquinas, aquele silêncio das máquinas, era um barulho ensurdecedor para eles, porque o lucro estava cessando naquele instante, e eles atendiam rapidamente o pedido que nós fazíamos, até porque eram pedidos simples. E, em um determinado momento, uma coisa mais difícil, que eu não me lembro qual era a causa, quando um dos amigos lá, o Paulinho e o João eram 2 companheiros, eles, não é o Paulinho da força não, viu? Esse era um Paulinho de luta. E o Paulinho, ele desenvolveu a seguinte argumento: se vocês não derem o que nós estamos pedindo, nós vamos chamar o sindicato. Para quê? O cara ficou muito bravo, falou: não precisa de sindicato, vamos resolver entre nós. Bom, foi nesse contexto que eu fiquei associado no Sindicato dos Metalúrgicos, portanto, em 1977, mas com essa história de eles diziam que eu era o aviãozinho do pessoal para levar recado, para paralisar, e a empresa não sabia de fato quem eram as lideranças. E foi a primeira vez que eu votei no Lula, primeira vez, 1970,
Não me lembro, em 78. 78 eu voltei para a diretoria do sindicato, sem eu saber quem era Lula, nem era Lula, era Luiz Inácio da Silva, presidente. Era uma chapa única e nós votamos, eu votei também. Bom, eu sempre trabalhava muito direitinho, nunca perdi um dia, fiquei lá 2 anos, mas um dia as peças, em um trabalho de sábado, várias peças morreram, porque eu já era inspetor de qualidade, já tinha feito um curso no Senai, e essas peças, ao terem sido mal feitas, ficaram perdidas por parte do operador das peças, eu que recebi uma advertência. Fiquei muito indignado, e a gente já sabia que a advertência naquele tempo era o caminho para a demissão por justa causa. Bom, eu fiquei chateado e fui procurar emprego. Peguei minha bicicleta e saí procurando. Era o veículo que eu tinha, saí procurando trabalho. Cheguei às 11 horas da manhã na portaria da Mercedes. E lá na Mercedes tinha o departamento pessoal. E eu fui lá, falei, tem emprego? Ah, vem aqui. Pegou minha carteira, olhou, falou, então você vem aqui às 2 horas da tarde. Rapaz, eu saí com uma alegria tão grande, quase que fui atropelado com a minha bicicletinha, saindo da frente da Mercedes até o Jardim Ruiz, o bairro em que eu morei, em Diadema. Cheguei à tarde, fiz o teste, passei e comecei a trabalhar na Mercedes-Benz. E fiquei na Mercedes-Benz por 25 anos. Embora eu já tenha ouvido falar das greves, embora nós fizéssemos aquelas paradas, mas a verdade é que eu me dei conta que eu era aqueles metalúrgicos que já saía nos jornais, né, que fazia aquelas lutas, na Mercedes-Benz. Porque eu cheguei em julho, depois da greve de 78. Era um clima pesado na fábrica, um clima muito pesado. A greve foi, salvo engano, em abril, maio. Foi maio, e em julho eu entrei, e aí o pessoal, e lá na Mercedes eu ganhei outro apelido, que eu não gostava, Sagui. Sagui, toma cuidado, não vai ficar perto do lado daqueles agitadores, não, que era o pessoal que tinha feito a greve, porque na greve uma parte furou. Aí o pessoal que fazia greve falou, ô Sagui, toma cuidado, não vai ficar perto daqueles pelegos, não. Ali, primeira vez que eu ouvi falar a palavra pelego. Bom, graças a Deus a minha opção foi ficar do lado de quem lutou. E aí comecei a participar, e aí participei de corpo e alma da grande greve de 1979, participei mais ainda da maior de todas as greves, a de 1980. Nessas duas greves, na primeira, a diretoria do Lula foi afastada, em 80, a diretoria do Lula foi cassada. E era necessário compor uma nova direção. E isso depois da intervenção federal. Hoje, a Constituição proíbe intervenção nos sindicatos, mas naquele tempo, o Ministério do Trabalho, que era o tutor, eles intervinham e colocavam lá burocratas do Ministério do Trabalho para cuidar da administração dos sindicatos. E aí o Lula e toda a diretoria, além de terem sido presos na greve de 80, parte da diretoria, os principais líderes, toda a diretoria foi cassada. E em 1981 era necessário voltar, porque tinha intervenção, mas tinha prazo necessário que o sindicato voltasse para as mãos dos trabalhadores. E foi aí, Anderson, que, de tanto eu me envolver, o nosso companheiro Djalma Bom, que seria o próximo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em 1981, portanto, como foram cassados, eles começaram a articular uma chapa. E ali também surgiu uma chapa de oposição. E naquele contexto, o Djalma me convidou para fazer parte da chapa. Eu e vários, mais 3 colegas da Mercedes-Benz. Bom, eu fui chamado. Ocorreu ali as eleições, muito tensas, porque o pessoal que rachou eram os vários grupos daquele período, grupos ideológicos, né? As tendências que são naturais da democracia e do movimento sindical, mas a nossa chapa ganhou com 91% dos votos. E internamente eu fui eleito vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. A luta continuou com a retomada do sindicato. Já em 83 fizemos uma greve por salários, e nessa greve, olha o que aconteceu, nós também fomos cassados. Então, Meneghel era o presidente, eu era vice,
Nós fomos caçados pela ditadura militar. Mas em 84, nós voltamos. Voltamos ousando caçar a ditadura. E voltamos montando uma nova chapa, ousando enfrentar a ditadura. Em que aspecto? Nós montamos uma nova chapa, e nessa nova chapa se ousou colocar 4 companheiros que foram caçados na diretoria passada para enfrentar a jornada. Porque se caçassem os 4 e se impedissem os 4 de comporem a chapa não seria anulada, já que tinha toda a diretoria. E aí eu fui eleito primeiro secretário. Bom, fomos nos envolvendo, e aí me colocaram para coordenar a regional, a subsede em Diadema, fomos na luta, e em 87 eu fui indicado pelos trabalhadores e eleito presidente do sindicato. Como você disse, em 90 eu fui reeleito, em 92 houve um anseio da categoria para se unificar com os outros sindicatos metalúrgicos, principalmente Santo André. Então, nós unificamos, o sindicato virou Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e eu fui eleito o primeiro presidente fundador desse sindicato. Mas quando foi em 1994, eu fui candidato e fui eleito presidente nacional da CUT. E a CUT, ela representava 17 milhões, foi de 94, depois até 97, 97 a 2000, e quando eu saí da CUT, ela já representava 22 milhões de trabalhadores. E na CUT, no sindicato, como na CUT, no sindicato eu tive uma pessoa que não era metalúrgico, mas era um grande militante da igualdade racial. O nome dele era Adomair, um grande irmão, eu tenho essa gratidão por ele, que ele dizia que eu poderia ser o deputado, o primeiro presidente a introduzir as questões do racismo no trabalho. E assim nós fizemos. Quando eu cheguei na CUT, já fui, digamos, mais preparado, e ali, na CUT, eu cumpri o meu mandato até 2000, introduzindo uma nova visão sindical, garantindo que o sindicato fosse considerado sindicato sujeito social, lidasse com o trabalhador como um ser produtivo que tinha direito ao salário, mas também o trabalhador que tinha direito à cultura, ao lazer, a uma condição de moradia digna. E nós nos metimos a discutir as questões da dívida externa, as questões do Brasil. Os sindicatos ficaram altamente politizados, não partidarizados, mas altamente politizados. Então foi um pouco essa história, de maneira que, ao final, aquele almanaque abriu, você deve se lembrar disso, você é muito jovem, mas talvez você se lembre disso, ou seus pais se lembram, que naquele período o almanaque abriu, fez um documento grande dizendo os melhores do século. Então tinha lá os melhores cantores, os melhores atores, os melhores jogadores de futebol, as melhores empresas. Eu fui eleito como o sindicalista do século. Foi assim que eu cumpri minha missão no movimento sindical, querido amigo. Aí, bom, voltei para a fábrica, depois de que eu cumpri meu mandato na CUT, fiquei um ano trabalhando com o Celso Daniel no Fórum de Desenvolvimento Econômico Regional, e em 2002 eu fui eleito deputado federal. É um pouco isso, viu? Você está me ouvindo? Bom, quero também lembrar e agradecer que, paralelamente... Você está me ouvindo? Eu estou. Você consegue paralelamente, eu também tive uma fase de estudos, o que me propiciou estar nessa condição. Eu cheguei em casa ontem à meia-noite, mais ou menos, fiquei até ainda pouco corrigindo provas de alunos. Bom, na minha condição, eu tinha até o 4º ano primário lá do Rio Grande do Norte. Quando eu cheguei, que me filiei ao sindicato, lá tinha uma escola, e lá eu estudei também, terminei o que equivaleria ao 1º grau, não é? Depois, com essa luta toda, né? Já na CUT, anos depois, já nos meus últimos 2 anos de final de mandato, eu resolvi fazer o telecurso 2º grau.
porque eu via na televisão, acordava cedo para ir para as fábricas, eu via na televisão o telecurso, falei, vou fazer o telecurso. Aí eu fiz o segundo grau do telecurso, aí com esse segundo grau eu ganhei o diploma de segundo grau e o direito de fazer uma faculdade. Então, já no final do mandato, eu fiz vestibulares e entrei na Universidade de Bandeirantes em São Bernardo, Bandeirante em São Bernardo, e terminei o curso, continuando na luta como parlamentar. Bom, aí, anos depois, eu passei no exame da Ordem dos Advogados. Aliás, antes do exame, eu fiz uma pós-graduação na Unicamp, em Direito do Trabalho, em Relações de Trabalho, e depois eu fiz o exame da Ordem dos Advogados. Hoje, graças a Deus, eu também sou advogado e dou aula, sou professor universitário, dou aula de Direito nas sextas-feiras, sempre para a nossa equipe, aliás, para a faculdade em São Bernardo. Ontem eu corri 150 provas, meu Deus do céu. Vicentinho, uma coisa que chamou muita atenção, você passou a sua história na metalurgia, mas eu lembro que eu vou confessar uma coisa. A primeira vez que eu entendi de verdade como que era o impacto do trabalhador tomar poder, se empoderar, né, de ele estudar, foi com você, sabia? Porque eu lembro que quando você se forma, eu lembro que a classe média em especial da capital de São Paulo, essa classe média que todo mundo conhece, quatrocentona, ficou com muita raiva de ver você se formando, né? Porque, na verdade, existe aquela ideia ainda do trabalhador braçal que serve ao dono da casa grande, né? E isso foi bem impactante. Eu precisava te falar isso uma vez, em algum momento eu tinha que falar isso. Eu me lembro que eu recebi muitas cartas do Brasil de gente. Vicentinho, estou voltando a estudar porque você voltou a estudar. Uma coisa assim que me emocionava muito. E algumas pessoas fizeram artigos sobre mim que, rapaz, Frei Beto fez um artigo sobre mim, o nosso geógrafo, como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Falecido, grande personalidade negra, o grande geógrafo. Meu Deus, Milton Santos? Milton Santos fez um artigo, pelo fato de eu ter estudado, ele só lamentou que eu entrei numa faculdade privada, mas fez um artigo. Aquele menino Gilberto de Mestein escreveu lá um exemplo chamado Vicentinho. E teve outras pessoas que escreveram, foi muito bonito, eu tenho tudo isso guardado. Muito carinho. Isso, porque foi um momento de mostrar que era realmente fácil entender o porquê que as cotas incomodam, né? Ela incomoda porque ela não tira vaga ela não tira vaga de ninguém. O Vicentinho não tirou vaga de ninguém. O que incomoda é imaginar o Vicentinho, um negro, um trabalhador, tendo acessos que não eram para ser acessos dele, né? Vicentinho, sobre uma questão aqui, pulando no tempo, depois eu quero falar sobre outras coisas rapidinho. Toda a sua história, duas coisas que eu quero saber. Primeiro, você sai da primeira empresa, daí você vai para a Mercedes. Quando você vai para a Mercedes, aquelas pessoas que estavam na outra empresa, você teve contato de alguma forma? Você ficou sabendo o que ali acontecia? Sim, na verdade eu saí da segunda, porque a primeira foi a mineração. Mineração, a segunda Diadema. A Diadema. Eu tenho, sim, contato com companheiros da minha época, viu? Mantenho contato comigo, com companheiros da minha época, como eu mantenho contato com meus amigos de infância e mantenho contato também com os meus colegas da faculdade. Muito claro, bom. Não com todo mundo, mas eu tenho aqui contatos, a gente se encontra, conversa. E outra coisa, quando eu fui eleito presidente do sindicato, eu ia lá na fábrica. Eu ia lá na fábrica. Eu esqueci de dizer que o Vicentinho foi um apelido que surgiu na Mercedes-Benz. Primeiro foi o Sagui, na minha sessão fiquei quietinho, depois o Vicentinho, que se espalhou pela fábrica, se espalhou pela categoria e se espalhou pelo Brasil. Tanto é que quando eu fui candidato, não era nem Vicentinho, era Vicente Paulo da Silva, a primeira vez. Tem um materialzinho de chapa de campanha. Então, eu mantenho, puxa vida, a coisa que eu mais mantenho são esses contatos. Pulando
Como que foi, dentro dessa estrutura de fábrica, o dia que o Lula entra no Sindicato dos Metalúrgicos, nos dias antes dele ser preso? Como que foi esse sentimento para você, em especial, que votou num Lula lá atrás, que você nem conhecia direito, acompanhar toda a trajetória do Lula, e em especial para o Vicentino, no dia que você chega em São Bernardo do Campo, e você se dá conta que realmente daquilo que estava acontecendo, armado para o ex-presidente Lula. Como que foi esse sentimento para Olha, você? eu tive uma oportunidade rara, que está até no livro do Ricardo Antunes, esse livro que Ricardo lançou agora sobre o Lula. Na hora que foi aprovada a decretação da prisão do Lula, eu estava com o Lula no escritório dele. Tem inclusive uma foto nossa dentro desse livro. Na hora, na hora, na hora. Aquilo me encheu o coração de muita tristeza, né? Aí saí e o Lula falou: não, eu vou para o sindicato. Então ele foi para o sindicato e nós recebemos ele lá, todo mundo tocado, porque nós já sabíamos quem era o Lula, sabíamos da sua inocência, inclusive. Sabíamos que o Lula estava passando por isso, do mesmo jeito que a Dilma tinha passado, quando caçaram, quando fizeram o afastamento dela, e do Lula, porque o Lula ele era a peça-chave para a gente retomar os direitos como presidente da República. E no momento em que ele chegou no sindicato, durante toda a noite, e na manhã em que ele pediu para a gente ter paciência, que ele jamais iria embora do Brasil, e que ele ia enfrentar tudo até provar a inocência dele, aquilo doeu o coração, não é? Eu, em determinado momento, fiquei indignado ali no meio, mas depois eu compreendi o fato dele ter feito aquilo, ter se entregado, né? Porque nós somos pacifistas, nós não somos violentos. Aliás, a gente luta contra essa violência, a gente luta contra a opressão, a gente quer direitos, a gente quer dignidade. Então aquilo foi muito duro, aquele espetáculo todo, né? Depois a gente acompanhando pela televisão, o carro andando, depois chegando na prisão, e uma grande parte do povo manipulada, gritando de alegria. Meu Deus, como é que pode? Hoje esse povo, a grande parte dele está arrependida, sabe que foi manipulada, né? Mas naquele tempo foi uma coisa, foi muito duro, muito duro, muito duro. E a gente temia pela vida do Lula, inclusive. Mas felizmente ele está aí, firme, graças a Deus, e estamos muito confiantes da vitória. Muito bom. Falando sobre, também já falando sobre agora, ser deputado, quais são as maiores dificuldades que você vê agora, você tinha em passar projetos num momento tão conservador do país? Quais são os desafios? Como está sendo isso no seu dia a dia? Ontem você estava em plenária, você é um grande trabalhador, você continua sendo um grande trabalhador, mesmo dentro de uma casa onde é tão mal falada, de jeito que se mistura, lembrando pessoas que não têm compromisso com a sociedade, você é o oposto disso, você está junto daquele grupo de trabalhadores que continua na labuta ali. Como que está sendo passar projetos, discutir projetos num momento como esse? Olha, a gente tem nesse momento, porque o que acontece? Com o afastamento da Dilma, com o golpe da Dilma, até os dias de hoje, eles promoveram isso exatamente para abrir porteiras para retirada de direitos. Eles aprovaram contra o nosso voto o congelamento da saúde no Brasil, do investimento na saúde, foi a chamada PEC da morte, quem depende da saúde pública, o povo, não é? Depois se aprovou a entrega do pré-sal, da riqueza do pré-sal, que a gente tinha aprovado na época do Lula um fundo para combater a pobreza. Eles depois fizeram a reforma, a deforma trabalhista, que quando é reforma é para melhorar, né? Você vai reformar uma casa, vai reformar um carro, é para o carro ficar melhor, para a casa ficar melhor. Eles fizeram uma deforma trabalhista, que colocou o trabalhador em condição descartável. Veio a reforma da Previdência, também de forma que impossibilita o direito de aposentadoria da nossa juventude. Nossa juventude não vai ter
condições, com os critérios colocados, de se aposentar pela aposentadoria pública. Lamentavelmente. Claro que tudo isso pode ser revertido com novos governos, especialmente com a presença do Lula, se a gente for maioria no parlamento. Eu explico um pouquinho sobre isso. Bom, então, eles ganharam para isso. Né? Na reforma trabalhista, na chamada reforma, tinha documentos que os deputados da direita liam, que você via lá no cantinho o timbre da Fiesp, da Federação Nacional das Empresas, da Confederação Nacional, uma coisa horrível, vexatória. Não é? Bom, vexatória para quem tem vergonha, porque quem não tem jeito. Agora, esse Congresso, né, pessoal, essa dificuldade que a gente enfrenta aqui, esse Congresso, ele é composto da seguinte forma, alguns dados para você entender. Tá bom. Por exemplo, nós temos apenas 4 trabalhadores rurais, deputados federais, e uma indígena. Aliás, esses 5 são pessoas maravilhosas. Mas nós temos 128 fazendeiros. Nossa. Significa que os trabalhadores do campo e da cidade votaram nos fazendeiros. Nós temos 300 empresários, deputados. E, por exemplo, metalúrgico tem eu e o Paulinho da Força. O Paulinho com as críticas e com a postura do partido dele, votando com Bolsonaro e votando contra os trabalhadores. Só tem eu e o Paulinho. A deputada mulheres, são das 513 mulheres, nós temos 77 mulheres. Olha, se as mulheres são maioria na sociedade, por que aqui dentro só tem 77? Como aprovar projetos importantes para a dignidade da mulher? E que pese se ter votado vários projetos, mas como se avançar nessa questão, nessa perspectiva? E ainda tem mulheres, uma boa parte são mulheres de extrema-direita, machistas, misóginas, violentas, preconceituosas, de extrema-direita. Ainda bem que nós temos pessoas como a Benedita da Silva, como a Luísa Erundina, Jandira Fegali, Maria do Rosário, Gleide Hoffmann, mas nem todas são como elas. Deputados e deputados negros, deputadas e deputados negros. Dos 513, nós somos apenas 21. E chegamos a ser 44. Mas o poder econômico vai afastando e impondo derrotas ao nosso povo negro. Desses 21, ainda tem alguns deles que são de direita, que votam contra nós. Tem alguns deles que, inclusive, colocaram como sobrenome Bolsonaro. Né? Tem outros que usaram a comunidade evangélica para se elegerem. Né? Pastores, um ano desse, digamos assim, há 3, 4 anos atrás, um deles, pastor, pegou a palavra para defender a redução da maioridade penal. Mas ele falava com ódio tão grande da meninada, da rapaziadinha, do nosso povo da periferia, que eu tive que chegar perto dele pessoalmente, nem no microfone. Eu falei, rapaz, você é pastor. Você acha que se Jesus Cristo pegasse o microfone para falar sobre as crianças, sobre os jovens, ele não falaria de outra forma? Esse nunca mais falou comigo. E eu, claro, quando eu digo isso, eu sempre coloco uma observação. Uma coisa, nada contra a comunidade evangélica, não, prega o evangelho. Uma coisa é a comunidade evangélica na periferia, faz campanha de solidariedade, vai nas prisões, ajuda dependentes químicos, vive o drama do povo. Outra coisa é o representante da TV Record ou de outros grupos econômicos. Outra, porque aí está o interesse de classe também, não é? Mas nós temos, graças a Deus, deputados como a Benedita, como o Beto Faro, como outros companheiros que Valmir Assunção, que ela está fazendo aniversário hoje, e outros companheiros que fazem essa. Mas nós somos muito poucos diante da. Nós não somos maioria na sociedade, porque somos apenas 21 dos 513. Né? Então, isso traz uma profunda dificuldade para a votação dos projetos. E eu me lembro que aqui eu sofri algumas coisas assim. Eles não tiveram coragem nunca de falar claramente, mas na época do debate, na época do combate ao trabalho escravo, que nós
fizemos um projeto para tipificar. Teve um fazendeiro que ele saiu, eu acabei de me pronunciar, voltei para a minha bancada, quando teve um fazendeirão do Paraná agressivo, que ele saiu de lá para cima de mim como se viesse bater em mim. Olhou para mim, para braço para cima, não falou nada e voltou. Mas imagina o ódio que aquela pessoa lá estava. Porque eles não aceitam, né? Não aceitam. E eu passei algumas coisas, digamos, hilárias aqui dentro, que prova realmente que eles não querem que a gente, não querem que o povo pobre melhore a condição de vida, como você mesmo falou no começo, melhore em termos de aprendizado. Você acha que eles iam aceitar que eu fosse um professor universitário, né? Que eu fosse um advogado, e agora, este ano, eleito entre os 30 melhores deputados federais do Brasil pelo site Congresso em Foco? Jamais. Jamais. Você acha que na eleição passada, uma pessoa, um grande fazendeiro como Marqueselli, perdeu as eleições e eu ganhei? Ele deve ficar tiririca da Silva, né? Mas aconteceram assim, no dia da minha posse, da minha primeira posse, eu estava no hotel juntamente com vários colegas, me lembro bem que estava do meu lado o Chico Alencar e outros, e aí chega um cidadão na porta do hotel, chacoalhando a chave de um carro, falou: Tó, vai pegar o carro que eu estou muito atrasado. Deu a chave para quem? Para mim. Eu falei: senhor, eu não trabalho aqui. Aí ele ficou todo desconcertado, né? Uma outra vez eu fui pegar um avião, precisava pegar um voo rápido, a minha secretária não conseguia, porque não tinha um horário certo, eu fui direto para o aeroporto para ver se conseguia lá. Quando eu cheguei no balcão da TAM, que falei com a moça falou: documento. E eu tinha esquecido os documentos no meu gabinete, mas eu estava com a carteira de deputado, que é uma carteira bonita, um brasão, né? E eu mostrei a carteira. Quando ela viu, ela regalou os olhos e falou: meu Deus do céu, que hora que ele vai chegar? Quer dizer, eu falei: não, moça, o deputado sou eu. É isso. É duro. A outra vez. E outra vez, mais recentemente, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, eu fui participar de um evento no Nereu Ramos, que era um evento que ia tratar da segurança alimentar, e o pessoal estava ali em balbúrdia, estava ali conversando, né? Enquanto começava o evento, eu pedi a palavra para poder acalmar, para a gente iniciar logo, porque o presidente estava demorando para chegar. Aí eu levantei uma pessoal, e a mulher, a professora, gritou: espera aí que o segurança quer falar. E aí uma outra professora falou: não, pessoal, ele é o Vicentinho, deputado federal, ele é advogado, professor universitário, mas é isso. E aí, claro, com essa composição, respondendo a sua pergunta anterior, a dificuldade aqui é muito grande. O que nós temos de felicidade é o fato de que as pessoas começam a compreender a situação e sabem que tem que mudar esse parlamento. Essa semana, durante alguns meses, ontem mesmo, nós terminamos grandes eventos aqui com os servidores públicos contra a PEC 32. Graças a Deus, não conseguiram votar a PEC, ficou para o ano que vem, que a gente já considera uma vitória. Nós vamos ficar tentando proteger nossos direitos, nosso povo, até um dia a gente ter um Congresso que a maioria seja representante do povo. Senão o Lula vai passar por um grande problema. Até pegando o gancho dessa situação vivida por você, que é uma situação vivida que me lembra muito, eu fui fazer a cobertura do livro do Vladimir, jogador do Corinthians, né? Ele é um jogador negro que foi como está no livro, capitão da democracia corintiana. E ele usa uma frase, né, ali no livro, que é acomodar a dor. É a primeira vez que o juvenil ele vai entrar no clube, no Corinthians, o segurança barra ele. Né, e ele só entra por causa de um favor de um dirigente. E ele fala essa palavra, acomodar a dor. Então, eu estou usando muito essa palavra, porque eu percebo que a gente, ao longo do tempo, as pessoas negras acomodam as suas dores para conseguir estarem nos espaços, né? E pensando sobre o aumento da representatividade, você participou ali em vídeo da filiação da volta do Douglas Belchior ao PT. Douglas Belchior... Você viu o vídeo?
Sim, eu estava lá na cobertura. Estava lá na Legal. cobertura da Você filiação do viu a Grêmio. obra do meu filho lá? Eu queria rapidamente que você falasse, se você quiser, você podia juntar os dois, sobre a representatividade negra, já pensando no ano que vem, e o seu filho também, que é um grande artista, sofreu com algumas questões aí, né, que a gente sabe, e queria que você falasse um pouco disso, né, que ele é mais um artista que faz trabalho envolvendo a juventude, e nesse momento tão conservador, ele teve esse problema em relação a ele com uma das artes que ele fez, que ele é grafiteiro, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas duas situações, e aí a gente vai se encaminhando para o final. Foi muito legal, foi um grande aprendizado aqui de história de Vicentinho. Na verdade, eu tenho a felicidade de ter meus filhos, cada um deles, a sua moda, com suas características, envolvidos com lutas. Temos o Robertinho, que tem um movimento chamado ATQN, em Diadema, periférico, que junta o povo para fazer grafites, para hip hop, para festivais de skate nas periferias, e fizeram belas campanhas de arrecadação de alimento lá em Diadema. E tem o Robinho, que é mais consagrado, Robinho Santana, né, que ele faz essas obras gigantescas. Eu acho que não é caracterizado como grafiteiro, não sei como é o nome. Parece que ele é chamado mesmo de artista plástico. Então, ele tem como compromisso sempre desenhar pessoas negras, porque ele entende que as pessoas negras não são ex-escravizados, são ex-livres, ex-reis e rainhas, não é? E que aqui passaram por esse trauma que não se acaba e não vai se acabar nunca, não tem nada que repare o dano causado aos nossos ancestrais. Então, o Robinho, tem uma obra bonita dele lá no elevado Costa e Silva, no Minhocão, que eu prefiro chamar de Minhocão, em que tem uma mulher lavadeira, sempre pessoas negras, uma mulher lavadeira com uma bacia na cabeça e a bacia cheia de livros, dando sinais de esperanças para o nosso povo. Na Fábrica de Cultura em Diadema, que é um outro prédio, ele fez uma outra que é um menino da periferia, com os olhos vendados, como se estivesse escondendo o rosto, sem camisa, com o diploma na mão, né? E esse que eu mostrei lá no Vale do lá que eu fui lá para fazer o vídeo para o Belchior, foi ele coloca um pai com a menina no colo, né? Uma coisa bonita. E ele fez uma obra chamada Deus é Mãe, foi a maior obra dele, que lá na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Uma que eu fiquei muito com medo, porque é uma obra de 57 metros de altura. E ele, com outros colegas, a obra era dele, mas com o apoio de vários colegas, ele fez. Ele retratou ali a mãe dele, a Preta, que nós chamamos de Preta, e ele e o irmão dele. Ninguém sabe, mas eu posso contar isso para vocês. Ficou muito bonito, muito bonito, muito bonito. E aí, e como ele tem uma relação muito boa com os pichadores, entre aspas, e com os grafiteiros, enfim, ele faz acordos. Se você for olhar essa obra que eu mostrei no vídeo para o Douglas Belchior, embaixo, ele deixou um espaço embaixo para os pichadores, entre aspas, fazerem ali a sua manifestação. Se você olhar a obra que tem lá no Minhocão, toda obra tem as pichações, entre aspas. Eu quero ter um nome mais adequado para não. Eu quero valorizar. Bonita, em amarelo, em volta da mãe, em volta da planta que ele desenhou. E lá em Belo Horizonte, o contorno da obra, ele permitiu que os meninos subissem com o lado dele, como se fosse a moldura, o pessoal fez as pichações. Aquilo foi tudo entendido, foi uma coisa autorizada, né? E ficou muito bonito. E aí a polícia
entrou com um processo contra ele e contra os meninos por causa disso. Deu o maior bafafá, mas aí o próprio Ministério Público recomendou que não deveria fazer nada, porque ali era uma manifestação artística. Mas foi difícil, ele passou constrangimentos, inclusive sendo chamado na casa dele para prestar depoimento, tudo isso. Mas é isso, é quem está do lado do nosso povo. Robinho, sou muito feliz com ele, porque ele tem essa consciência de fé, de raça e de classe na nossa caminhada. A entrada do Douglas Belchior é uma coisa que, como eu disse naquele vídeo... Você assistiu o vídeo todo, não? Sim, sim, direto lá no Teatro Oficina, estava lá de frente para o vídeo. Eu disse que ele eu disse que ele fosse bem-vindo a esse bando de loucos, loucos pela vida, né? E pela democracia, pelo direito do nosso povo negro. O Douglas é um menino muito bem articulado, tem uma história bonita, corajoso. Eu vejo com muito bons olhos não somente a entrada dele nesse cenário, como de outros homens e mulheres. A Tamires, por exemplo, né, que também se prepara para a sua candidatura a deputada federal. E nós já demos um passo na eleição de vereadores no Brasil. Inclusive, muitas delas têm sofrido horrores com o preconceito, com o racismo, com a intolerância. E nossa expectativa é aumentar as bancadas, seja lá de qual partido, mas como normalmente vão para partidos populares, como o PT, PSOL, PCdoB, né, PDT e outros partidos que cresçam cada vez mais. Eu quero que nós saltemos dos 21, não sei, para 100. O ideal seria pelo menos 270, porque se nós somos maioria na sociedade, mas a gente não tem ilusão quanto a isso. A gente sabe que precisamos aumentar a bancada. Eu achei muito boa, por isso que eu fiz questão de fazer aquele vídeo. Só não estive presente no momento, porque após a gravação, que foi durante o dia, eu viajei para Brasília. Muito bom. Vicente, é sempre muito bom te receber, e você, no Congresso em Foco, mostra mais uma vez que é um trabalhador, né? Aquele trabalhador que vem lá do rural, que passa em metalúrgica, e agora está sendo visto aí como o congressista, né? Com aquele que trabalha, continua trabalhando. Na sua despedida, eu queria que você falasse sobre o Congresso em Foco e os grandes desafios para 2022. Eu quero agradecer enormemente a sua presença. Quando eu falei que eu ia conversar contigo, muita gente ficou muito entusiasmada, e tem que ficar mesmo, porque eu não tenho problema em dizer isso. Você é uma das pessoas mais gentis que eu conheço dentro desse espectro universo político. Muito obrigado. Obrigado, querido Anderson, pelas suas palavras tão generosas, viu? A gente faz um esforço tremendo para primeiro representar o nosso povo e representar com dignidade. É isso que mais me deixa tranquilo, com coerência, não é? Então, você observe que, desde os primeiros tempos da minha luta operária, sindical, há uma coerência, não fugir de lado, né? Eu digo assim que eu fico imitando o Lula. Eu digo, se o Lula está com tesão de 30, eu estou com tesão de 31, vamos lá, né? Por quê? Porque a gente é como vinho, quanto mais... E essas indicações aí... Primeiro, o Congresso em Foco é uma instituição muito séria. Elas são jornalistas que fazem o acompanhamento do trabalho aqui na Câmara. Depois, esses jornalistas, quando eles indicam os deputados que destacaram, também aí tem um outro grupo, que é uma outra peneira de juristas, especialistas, que vão olhar a vida privada, a vida pública de cada um desses parlamentares. Se tiver com algum processo, alguma investigação, alguma condenação, estão fora, estão excluídos, né? E, inclusive, esses dias eu estava com a minha filha. Bom, deixa para lá, não vou contar não. Não vou contar, já comecei. Eu estava com minha filha, nós saímos para fazer compras,
e um cidadão, paramos numa lanchonete, e esse cidadão falou bem alto para outros 3 lá que estavam lá do lado da lanchonete, falou, todo bandido, todo político é ladrão. Aí eu falei, ele falou comigo, ele sabe que eu vi, eu não posso ir embora assim. Aí resolvi voltar, né? Cheguei perto deles, falei, olha, quem disse, não quero saber quem disse, eu quero saber se tem algum advogado aqui. Aí um deles falou, por quê? Vai mandar prender? Eu falei, não, não é isso não, é porque eu quero que vocês pesquisem, através de colegas seus advogados, se vocês encontrarem uma condenação minha, melhor, se vocês encontrarem, não só uma condenação, se vocês encontrarem um processo meu, ou se vocês encontrarem uma investigação que por acaso esteja acontecendo, eu vou voltar daqui a 1 hora e meia das compras e venho aqui e vou renunciar ao meu mandato. Agora, se vocês não encontrarem, eu peço no mínimo desculpas, para vocês nunca mais generalizarem. E eu confesso que eu entrei com medo, viu? Ali eram 4, entrei com medo de chegar e encontrar 30, né? Porque aí quando eu saí, olhei de longe, vi que não tinha ninguém. Falei, opa, não tem ninguém. Aí cheguei até lá, falei com o dono do restaurante, e aí, cadê o pessoal? Falei, não, eles foram embora, vocês ficaram um falando do outro lá, tá vendo? Vai falar bobagem, né, fulano? E aí eles foram embora. Isso é muito bom, né? Isso é uma coisa que me deixa muito, muito, muito feliz. E a defesa intransigente. O meu mandato tem 5 eixos que são fundamentais, que norteiam a minha ação. O primeiro deles é a luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora, porque é o meu DNA do campo, da cidade, comunidade quilombola, trabalhadores da economia informal, entre outros. O segundo, não é pela ordem de importância, não, tá bom? Mas segundo é a questão da luta contra todo tipo de preconceito e discriminação. Um outro eixo é o eixo da luta ambiental, a defesa e a luta para o cumprimento das ODS, Objetivos do Milênio. O outro é o mandato que adota a cultura como forma libertadora, conscientizadora, e o outro eixo é o eixo da participação. Nosso mandato ele é muito participativo. Inclusive, é o único mandato dos 513 que tem um conselho que delibera. Esse conselho foi criado ainda antes de eu ser eleito e eu tenho o direito de indicar verbas todos os anos, como qualquer deputado tem. Verbas públicas de maneira transparente, ali em torno de 17 milhões para entidades, para projetos, etc., para a prefeitura, para a área rural. As verbas que eu tenho direito são decididas em assembleia estadual. Aconteceu agora, em 16 de outubro, o 28º Encontro Estadual do Conselho do Mandato, e eu também uso a Twitter, as nossas redes, principalmente o Twitter, para prestar contas cotidianamente do nosso mandato. E vamos lançar agora a nova edição da cartilha em que presta contas sobre os projetos, etc, etc. Então, o nosso mandato tem tido esse tipo de postura e a gente tem seguido a vida com muito carinho, além da participação, aonde tem um movimento, a gente está junto, sobretudo nosso povo do movimento negro, LGBT, movimento das mulheres, movimento das pessoas com deficiência, enfim, você já sabe aí do nosso trabalho. Eu quero, portanto, Anderson, agradecer a oportunidade, viu? De novo, agradecer pela compreensão de termos mudado a data. Você vê que hoje, apesar de ter caído várias vezes aqui essa danada dessa internet, eu estou com tempo, posso até continuar mais com você, porque eu guardei esse horário para nós, além dos 40 minutos. Aliás, já vamos com 1 hora e 10, estou vendo aqui. Vocês vão ter um trabalho danado para editar, mas estou muito feliz de poder conversar com você dessa forma, viu, Anderson? Para mim é um enorme prazer e uma honra poder ter um congressista que não é que não foi condenado, não tem nem processo, e fez com que esses conservadores, que são 30% de malucos, que eu falo desse país, saíssem de uma lanchonete, porque realmente temos que voltar aos trilhos.
E da mesma forma que a gente fala que precisamos de um governo como o do Lula para ano que vem, precisamos aumentar, e quem tem a qualidade de Vicentinho tem que continuar. Muito obrigado, Muito Vicentinho, obrigado. por tudo. Continue aí, que nós estamos aqui para tudo que for necessário, para congressistas com a sua veia de trabalhador, que é o que a gente mais precisa. Muito obrigado por tudo. Tati, muito obrigado também, e até a próxima. Até a próxima, Tati. Obrigado, Anderson. Tchau.